Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tem alguém por aí? Bom dia, professor. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo. 8 em ponto, o pessoal perdeu a hora, é? Fizeram o trabalho aí, as 3 peças, deu tudo certo. Samuel, recolheu da galera? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu enviei uma mensagem no grupo para que o pessoal enviasse trabalho para me recepcionar. Aí eu estou no aguardo, né? Hoje é o último dia de prazo. Alguns alunos já me enviaram, Luciano, Cristiano, Rodrigo. Aí estou no aguardo do restante. Então tá bom, faz uma listinha para mim, por gentileza, tá?
de todos que entregaram. E aí você pretende me enviar que horário? Vamos marcar um horário para ficar mais fácil? Pelo número de alunos da sala, acredito que à noite todos vai me enviar, com certeza. Assim que preencher a lista, eu te encaminho. Então tá bom. Faz essa gentileza, por favor. Perfeito. Hoje a gente inicia aí a unidade 4.1, não é isso? Isso. Bom dia, professor. Fala, Carola, bom dia, tudo bem? Tudo. Eu também entrego o trabalho até o último me enviar, tá bom? Tá bom, obrigado. Faz uma listinha para mim, por gentileza, e depois envia todos, só para eu conferir, né, para não faltar ninguém. Tá bom, fica tranquilo. Hoje a gente inicia a unidade, estava falando com o Samuel, hoje a gente inicia a 4.1, a aula passada a gente terminou a 3.3, né, falando de os efeitos, né, nas execuções, na arrecadação, nos contratos. Foi até uma pergunta da Sandra Rinco a respeito qual era o remédio jurídico que a gente tinha comentado a respeito de embargos de terceiro, né, ou um pedido de restituição. Então, hoje a gente inicia aí a unidade 4.1 falando efetivamente de liquidação extrajudicial e liquidação judicial. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Demorou para pensar, Carolzinha? Não, é que eu tô com... Meu filho tá tendo aula aqui do lado e eu desligo o áudio, só que aí demora para ativar, entendeu? Ai, meu Deus. Brincadeira, todo mundo se reorganizando de uma outra forma, né? Exatamente. Fácil. Hoje começa esse novo rodízio, brincadeira, mas vamos lá, se Deus quiser. Eu não entendi, o rodízio a placa, por exemplo, hoje é ímpar, final ímpar, roda ou não roda? Roda. Hoje roda ímpar. Amanhã então é o inverso, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. Também foi isso que eu entendi, mas a hora que você pega o carro, você ficava meio na dúvida, assim, entendeu? Fiquei assim, será que roda ou será que não roda hoje, entendeu? Mas beleza, acabei vindo e tá tudo certo. Vamos tocar o barco. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa a aula, pode ser? Pode sim. Pro, o estágio deu certo? Todo mundo enviou? Estágio tudo certo, essa semana tem mais estágio, né? Dia 12, né? Não, mas já entreguei. Entendi.
Pro, seu áudio está desligado. Agora ativei. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos iniciar. Compartilhar. Vamos lá, dando continuidade. Unidade 4, sessão 1. Falta pouco, hein? Graças a Deus a gente está aí efetivamente adiantados, tá? Então não terá nenhum prejuízo. Se a gente terminar um pouquinho antes, a gente faz uma revisão de todas as unidades, desde a 1, 2, 3 e 4, e vamos para a nossa prova B2. Falando nisso, quando iniciam as nossas provas B2, hein? Sabe me dizer? Boa pergunta, eu não sei não. Segunda quinzena aí de junho, né? Porque depois a gente tem que corrigir, tem que lançar, tem que fazer revisão. Acredito aí que temos hoje inicia 11, mais um mesinho de aula, né? Para a gente já ir para as provas da B2, esses trabalhos que vocês fizeram tem que lançar essa semana, entendeu? Então, começa em junho, começo de junho. Então. Mais 2, 3 semanas aí e já encerrou esse primeiro semestre. Passou rápido, hein? Com tudo passou mega rápido, tá? Então, vamos lá. Dando início aí à aula de hoje, iremos abordar a liquidação e intervenção extrajudicial e quais as instituições financeiras que são alcançadas pelo procedimento de liquidação extrajudicial, além de seus efeitos. Por que a gente tem que falar um pouquinho de liquidação e intervenção extrajudicial? Porque a lei de falência, né, falência e recuperação de empresas, a 11.101 de 2005, ela tem uma ressalva, não são todas as empresas que estão sujeitas ao procedimento falencial. Então, não é todas as empresas, tá? Então, as instituições financeiras, seguradoras, elas estão sujeitas à liquidação, perfeito? E podem sofrer aí uma intervenção. Então, tudo aquilo que a lei, 11.101 de 2005, ela exclui, tá? Efetivamente, a gente entra numa outra seara, que é a de liquidação e intervenção extrajudicial. Perfeito? Especialmente, tá, as empresas constituídas sob a forma de SA, Sociedade Anônima. Especialmente as empresas constituídas sob a forma de SA, Sociedade Anônima. Então, é muito comum a gente olhar no mercado, né, a todo momento, ok? Principalmente as SA, banco, seguradora, um vendendo a carteira para o outro, né? Liquidando a sua carteira, perfeito? Não sofre processo falencial, e sim a liquidação. Então, é muito comum, como eu estava dizendo, de banco, companhia seguradora, né? Um vender a carteira por outro. Por que isso? Especialmente no caso, vou dar como exemplo, as companhias seguradoras, elas trabalham com uma situação chamada limite técnico, ok? Então, ela é regida por um princípio, o seguro em especial é princípio do mutualismo, tá? Onde todos pagam, tá? Para que, se ocorrer o evento sinistro, alguém possa ser ressarcido. Então, o princípio que rege aqui é o princípio do mutualismo, onde todos pagam e, na ocorrência de um sinistro, ok? Roubo ou perda total, efetivamente, a companhia seguradora possa fazer aí o ressarcimento. Perfeito? Nessa linha, a gente trabalha em cima de um limite técnico, né? A grande problemática, a grande pergunta que se faz é o seguinte:
tá? Nestas empresas. E se todos sofrerem, ok, o evento sinistro ao mesmo tempo, se na nossa carteira tivermos 100 segurados e os 100 segurados efetivamente tiverem que ser indenizados ao mesmo tempo, tá? Tem dinheiro para pagar todo mundo? Se a resposta for sim, perfeito, é uma carteira saudável. Se ela for não, tá? Então significa dizer que ela baixou o limite técnico dela. Ela não consegue pagar todos ao mesmo tempo. Então é uma carteira em risco. Aí ela coloca a venda no mercado, ela faz a liquidação desta carteira, tá? É um exemplo bem simples, mas que dá para a gente entender. O órgão regulamentador é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, vocês vejam que a todo momento a gente tem compra e venda de carteira entre essas empresas, né? As SAs, por causa disso, baixa o limite técnico, tá? A carteira efetivamente acaba não sendo mais rentável para a companhia, já que é uma SA, a gente chama de companhia, e aí ela coloca efetivamente essa carteira ou em extinção, tá? Por isso que se chama liquidação, ou ela vende esta carteira para alguém. Isso aconteceu num passado não tão distante para nós, né? Nós advogados. Eu acho que eu já até cheguei a falar esse exemplo para vocês, mas vou reiterar, já que a gente está falando de liquidação e intervenção extrajudicial. Nós, advogados, isso é na época que eu era estagiário, veja só, 20 anos atrás. E aí, efetivamente, a OAB eu estava em sala de aula, me lembro muito bem disso, a OAB foi dizendo a respeito da parceria que ela tinha feito com o IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Então, nós fizemos um convênio, a OAB fez um convênio com o IPESP, perfeito, e era muito legal. Nós pagávamos uma contribuição mínima, correspondente a um valor, um percentual sobre o valor de um salário mínimo, para termos direito a 10 salários mínimos a título de aposentadoria. E, então, era ótimo, né? Eu paguei isso durante anos. Então, porque pensou-se o seguinte, muitos advogados não recolhem previdência social, são profissionais liberais, não recolhem previdência social. Só que essas pessoas irão perder a sua capacidade elaborativa com o tempo. Todo mundo, sem exceção, será vencido pelo tempo, tá? Em algum momento da vida, aí alguém será vencido pelo tempo. Uns mais cedo, outros mais tarde, porém, essa é a lei da vida. E aí começou-se a recolher, né, para o IPESP. Então, toda juntada de procuração, instrumento de mandato, perfeito, a gente pagava um percentual sobre, que vinha um boleto para o IPESP, e o restante, a complementação da renda, vinha pelas procurações, tá? Então, a gente juntava um percentual, efetivamente, pelo instrumento de mandato, ok? Tinha um valor que se recolhia, correspondia, salvo engano, a 2% do salário mínimo, né? O instrumento de mandato, e o restante da complementação da renda era o próprio governo que pagava. Perfeito? Era um convênio entre a OAB e o Estado. IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Porém, com o passar do tempo, começou-se a verificar que essa carteira não era saudável, tá? Porque como as pessoas pagavam sobre um salário e se aposentavam recebendo 10, tá? Existe um profissional nesta área que ele se chama-se atuário, tá? É um cara muito bom em matemática, perfeito? É um especializado em matemática. Esse atuário, ele trabalha com tábuas atuariais, perfeito?
fazendo efetivamente esta projeção de pagamento, de recebimento e pagamento com o passar do tempo, né? Então, ele faz expectativa de vida versus quanto a pessoa recebe e chega efetivamente a um consenso se a carteira é rentável ou não. E chegou-se à conclusão que efetivamente não é rentável. Perfeito? Chegou-se a essa conclusão. Resumindo, houve uma liquidação, né, da carteira do IPESP. É uma carteira liquidanda, tá? Ela está em fase de liquidação. A OAB propôs o seguinte, que todos os advogados que efetivamente já estavam recebendo a aposentadoria, estes permanecem, por isso que está liquidando a carteira. Quem está de fora não entra mais. E quem está, que é a minha fase, pagando, mas não se aposentou ainda, o IPESP fará a devolução do dinheiro. Ok? Eu já resgatei o meu ano passado, inclusive declarei no imposto de renda deste ano. Só que foi, na minha opinião, nessa linha, uma derrota para nós advogados, muito triste, porque eu tinha a ideia, né, de pegar o dinheiro e fazer um aporte para o OAB-Prev, tá? Teria que fazer o aporte, poderia tirar o dinheiro, mas eu queria fazer um aporte. Não se permitiu isso, foi uma briga judicial muito forte. O que eles queriam? Que a gente levantasse o dinheiro, tá? Por quê? Porque aí entra imposto de renda, tá? Então, junto com a Receita Federal, não foi permitido. Então, todos os advogados levantaram o dinheiro, aí já incidiu 27,5% direto no desconto, então você já saiu perdendo. Além de ser uma carteira em liquidação, você já saiu perdendo no tempo, né? Porque quanto mais tarde você entra para fazer uma previdência privada, mais você tem que recolher, tá? Então, para mim, não me interessava o dinheiro, para mim, me interessava o tempo. Dinheiro a gente ganha outro. Agora, 20 anos, passou 20 anos, você não consegue voltar com isso para trás. E aí, fora isso, ainda teve, né, a tributação do imposto de renda na fonte. Por isso que não foi permitido fazer o aporte. E aí, você já sai perdendo 27,5% de IR, e previdência, efetivamente, é um dinheiro para não se mexer, né? É um dinheiro destinado à aposentadoria. E aí, peguei o dinheiro e, depois de ter tributado pelo IR, aí, efetivamente, você poderia fazer o aporte para qualquer instituição que você assim o quisesse. Aí foi o que eu fiz, coloquei o dinheiro na OAB-Prev, que aí foi criada, né, a OAB-Prev, entendeu? Para abarcar aí todos esses advogados que efetivamente pensam aí numa futura aposentadoria. Falei, legal, muito bom, sem qualquer problema, porém tive aí esse prejuízo e tive que fazer agora a declaração do IR com essa situação. Então, quando a gente fala de liquidação, né, e intervenção, efetivamente essas empresas constituídas sob a forma de SA, tá? E que passam aí, e que não são abarcadas, entendeu? Pela Lei 11.101. Então, elas não podem ser extintas, não podem ser liquidadas? Podem sim. Só que o procedimento é outro totalmente diferente. Aí elas sofrem um processo de liquidação e intervenção extrajudicial. Tá? Tudo bem até aqui ou não? Deixa eu ver se tem muitos alunos aqui. Ah, tem bastante. Tudo bem, meus amigos? Deu para entender essa introdução ou não? Ninguém fala comigo, eu fico até triste. Tudo bem, sim, Pro. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ajudem, né? Sejam participativos comigo. Então vamos lá. Nesta aula iremos abordar a liquidação e intervenção extrajudicial e quais as instituições financeiras são alcançadas pelo procedimento de
liquidação extrajudicial, além de seus efeitos. Reiterando, para a gente fechar esse parágrafo, tá? A Lei 11.101 faz efetivamente, né, tem uma exceção à regra, que não comporta a sua aplicabilidade, aí a gente tem que ir para liquidação e intervenção extrajudicial. Bem como também mencionamos, né, que pessoa física não sofre processo de falência. Ela sofre efetivamente insolvência civil. Perfeito? Então, quando a gente está postulando, né, executando uma pessoa que efetivamente não tem qualquer patrimônio, perfeito, e a gente não consegue receber nada, a gente pode entrar com uma ação pedindo a insolvência civil dela, e não processo de falência, e sim, efetivamente, que ela seja declarada insolvente civil. Então, muita gente, né, coloca patrimônio em nome de terceiro, frustra aí a execução e a gente fica sem receber, tá? Às vezes, até mesmo por maldade, entendeu? Entrar com uma açãozinha, porque receber você não vai mesmo, você só vai ter mais trabalho e mais onerosidade. Entrar com uma ação de insolvência civil para que esta pessoa seja declarada judicialmente, tá? Que ela é uma insolvente civil. Entre outras palavras, que tudo que ela compra, ela não paga. Ok? Então, isso é péssimo para a pessoa, isso fica atrelado ao CPF dela. Você imagina você ser declarado insolvente civil. Tudo que eu compro, tudo que eu contrato, eu não pago. Tá? Então, essa pessoa vai comprar aí um liquidificador de R$50, né, nas Casas Bahia, ela vai ter problemas com essas compras. Isso nada mais é do que uma forma de tentar forçar essas pessoas que venham oportunamente a nos procurar e efetivamente chegar num acordo, tá? De alguma forma, ela tem que vir efetivamente querer pagar. Perfeito? Ela tem que bater nas nossas portas. Então, passado-se com o tempo, a gente tem que ficar sempre atento o artigo 206 lá do Código Civil, que trata da prescrição, tá? O tópico da prescrição, para que o direito não prescreva e a gente guarde isso como crédito. Eu não sei com quem essa pessoa vai se relacionar, pode ser que ela efetivamente case, né, com uma pessoa que seja rica, alternativa A, pode ser que ela abra oportunamente um novo negócio e dê a volta por cima e ganhe dinheiro. Alternativa B, ela pode efetivamente ter dinheiro para te pagar oportunamente. Pode ser que ela seja herdeira, não tinha nada, perfeito, e de repente passou a ser herdeiro de alguém. Pode ser, nossa, quantos casos não chegam aqui no escritório que a gente não consegue receber, depois a pessoa passa a ser aí um herdeiro. Perfeito? Aí ela tem condições de saldar a dívida dela, ou então ela entra com uma ação contra alguém e a gente fica monitorando, né, a todo momento essas pessoas e de repente ela sofreu um acidente do trabalho, de repente ela teve uma colisão de veículo, não sei, tem que ficar monitorando essa pessoa. Esse é o processo de execução, tá? E a gente aí consegue receber. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o futuro do outro. Tá? Às vezes a pessoa é um duro e do dia para a noite ela muda a vida dela e aí ela passa a ser solvente e não insolvente. Ela passa a ser solvente e tem como pagar. Contanto que tem alguns escritórios de advocacia, tá? Que trabalham para outros escritórios de advocacia, tá? É advogado trabalhando para advogado, só especializado em execução. Só especializado em execução. Eu, por exemplo, me socorro num escritório que fica lá na Brigadeiro Faria Lima, tá? E todos os processos, na hora que chega aqui no escritório de execução, que eu já tentei de tudo. Foi ofício para o Bacen, Banco Central.
Voltou o ofício, resposta do ofício, o que tem de ativo? Nada, zero. Já estou enrolado. Manda para a Arisp para ver se tem algum imóvel. O que voltou? O que tem? Nada, zero. Manda o ofício para o Detran para ver se tem algum veículo em nome do cidadão. Perfeito, o que tem? Nada. Você fala, pô, o cara não tem carro, o cara não tem casa e o cara não tem aplicação financeira. Já fiquei numa situação extremamente desfavorável. Perfeito? E ficar monitorando todo esse processo é um trabalhão, não é fácil, não. Então, muitas das vezes, quando eu chego nesse foco e que o juiz fica nos pressionando, né? Indique bens passíveis de penhora sob pena de extinção do processo. A todo momento, o juiz despacha isso, tá? Indique bens passíveis de penhora sobre pena de extinção do processo. E o juiz é louco para extinguir o processo, porque é um a menos para ele ficar aí, efetivamente, tomando conta. Aí eu me socorro nesse escritório. Esse escritório trabalha para um monte de advogados, ok? Só na fase de execução, ele não trabalha no processo de conhecimento. Tá? Ele só fica indo atrás de pessoas que efetivamente foram declaradas falidas, foram declaradas liquidadas ou efetivamente foram declaradas insolvente civil. E aí a gente tenta receber alguma coisa, eu faço uma parceria daquilo, porque aqui subentende-se, né, que o processo já transitou em julgado, tá? Então, faço um subestabelecimento para eles e a gente trabalha em sistema de parceria valores quando sai alguma coisa. Mas, Marcos, por que você não faz e ele faz? Porque ele tem localizador de veículo na rua, né? Ele tem localizador efetivamente de pessoas que andam pela rua, vendo se essa pessoa tem imóvel, se não tem. Ele faz um trabalho, tá? Assíduo, especializado a respeito da vida desta pessoa. Então, ele segue a pessoa a todo momento, né? É um trabalho que ele faz praticamente corpo a corpo. Você precisa de toda uma estrutura a respeito disso, entendeu? Toda uma estrutura monstruosa, tá? E eu já cheguei a comentar em sala com vocês que eu só gostaria de receber tudo aquilo que eu já ganhei e não levei. É a pior parte, tá? Muita coisa a gente já ganhou, mas não levou. Ganhar até que é fácil, duro é levar. A fase de execução é uma situação complicadíssima, tá? É difícil. Se não pagou no decorrer do processo de conhecimento todo, agora, pós-trânsito em julgado, que a gente vai iniciar o processo de execução, é a parte mais dificultosa, né? Uma fase difícil. Contanto que existe nessa linha que eu estou conversando com vocês, né, a penhora no rosto dos autos. Quando a gente sabe que a pessoa entrou com uma ação contra alguém, perfeito, esse trabalho a gente tem que ficar monitorando. A pessoa não tem dinheiro, mas eu posso esperar o resultado daquele outro processo para saber se ela terá dinheiro, se ela terá, se ela vai receber alguma coisa do outro processo. Preciso ver se ela não se habilitou aí efetivamente num processo de inventário, que efetivamente aconteceu, tá? E aí a gente faz a penhora no rosto dos autos, perfeito? Até que efetivamente saia esse processo. Dá um exemplo aí, professor Marcos. Uma certa vez, eu tinha um carro, meu carro estava no seguro, mas foi colidido por um carro bem velho, mesmo caindo aos pedaços. Entendeu? Um chevetinho velho bateu no meu carro, acabou com ele, eu tive que pagar a franquia, e a franquia era altíssima no meu carro. Perfeito, para arrumar aquela coisa toda, aí teve a desvalorização do veículo e tal. Só que eu entrei com uma ação contra essa pessoa, o cara estava com um chevetinho velho carregando papelão. Perfeito, ele perdeu o freio, acabou com o meu carro. Pô, não tinha como receber do cara, efetivamente não tinha. Perfeito? Mas aí fui atrás, tal, fiquei sabendo que ele tinha entrado com uma ação trabalhista contra o empregador dele.
e ele tinha sido vencedor nesta ação. Já resguardei meu direito, perdão, né? Pedindo a penhora no rosto dos autos. Assim que saiu efetivamente o valor da trabalhista dele, eu já penhorei meu crédito, já recebi o que era meu, perfeito, então já deduziu do que ele tinha para receber. Então, estou exemplificando, né? Falei um pouquinho da carteira do IPESP, da liquidação, falei um pouquinho da insolvência civil aqui, tá? A gente está falando aqui a modalidade de insolvência, perfeito, fiz um gancho aí com modalidade de insolvência civil, para demonstrar para vocês que não são todas as modalidades, tá, que pode se sujeitar ao processo de falência. A gente, pós-trânsito em julgado, tem que ficar antenado se efetivamente a gente vai conseguir receber, tá? E se utilizar dos mecanismos que a lei nos assegura, tá? Penhora no rosto dos autos, se socorrer de um colega advogado que é especialista em processo de execução, ele criou uma estrutura com isso, e para ele, para o escritório, efetivamente, que presta serviço, é bom, ele não tem interesse em fazer audiência, não tem interesse em recurso, ele trabalha numa outra fase processual, pós-trânsito em julgado. Então, é uma fase totalmente administrativa dentro do escritório. Depois que cria a estrutura, é onde ele efetivamente vai tentar buscar crédito para ver se a gente se recompõe essa perda financeira que a gente teve. Tudo bem? Então, entrando aqui na nossa aula, liquidação e intervenção extrajudicial, é uma modalidade de declaração de insolvência, tá? Específica para determinados tipos de sociedades. Então, vejam que não se fala em falido, tá? Não se fala em falido, tá? Fala-se em insolvente. A gente está agora, o que a gente tinha que ver da 11.101, tá? Lei de Recuperação Judicial e Falência, já finalizou. A gente está num outro patamar agora. A gente está efetivamente na exceção à regra, aonde não essas empresas, né, efetivamente esses tipos societários, melhor dizendo, não são aí abarcados pela lei de falência. A gente está na exceção da regra, perfeito? Então, a modalidade de declaração de insolvência específico para determinados tipos de sociedades. O procedimento da intervenção, bem como da liquidação, é previsto na Lei 6.024 de 74 e tem por escopo a execução coletiva dos bens destas sociedades, bem como o pagamento de seus credores. Como não está sujeito ao processo de falência, perfeito, mas nessa linha, a tramitação é bem semelhante, tá? Porque visa uma execução coletiva dos bens dessas sociedades, bem como o pagamento dos seus credores, que é o objeto que a gente viu no processo de falência. Só que aqui é regido de uma outra forma, especialmente, tá? Para ver se essas sociedades, se esses tipos societários não podem disponibilizar a sua carteira no mercado, tá? Quando a gente está falando de liquidação. E quando efetivamente há uma baixa do seu limite técnico, como eu disse, tá? Há uma modalidade de intervenção. Ok? Dei uma lida na Lei 6.024 de 74. É uma lei antiga, teve algumas alterações, perfeito, mas é de extrema importância. Ah, professor, será que eu efetivamente vou trabalhar com isso? Sim, como não? Tá? Inclusive, aqui, nessa modalidade que nós estamos falando, você está falando muito de SA aqui você está falando de grandes empresas. Perfeito? Você está falando de grandes empresas. Aqui aqui é onde está o dinheiro
mais robusto. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com isso, sim, com toda a certeza. Então, cuidado com isso, né? Fiquem atentos a isso. Tá? Muitas das vezes, quem trabalha é especialista em direito falencial, o objetivo dele é efetivamente chegar nessas grandes empresas, nas SAs, que são valores astronômicos. Tudo bem? A intervenção extrajudicial. Conforme afirma Gomes, a intervenção consiste em um processo administrativo destinado ao saneamento e à recuperação da instituição financeira, a fim de evitar a liquidação extrajudicial ou falência. Pode ser decretada pelo Banco Central do Brasil nas hipóteses legais. Perfeito? Perfeito. A intervenção pode ser decretada de ofício pelo Banco Central do Brasil ou a pedido de um dos administradores da instituição financeira. As hipóteses que autorizam a intervenção são, vamos lá, prejuízo da instituição decorrente de má administração que cause risco aos seus credores. Então, vejam aqui a importância, a gente, tanto na falência, né, quanto efetivamente aqui na fase de intervenção, vejam que esta figura, efetivamente, do administrador é de extrema importância, tá? Por isso que nós temos no nosso Código Civil um capítulo destinado, efetivamente, às responsabilidades do mandatário, tá? Nós temos a figura do mandante e do mandatário. Então, vejam a diferença que se tem, onde se ter, seja numa modalidade, seja outra, de ter um bom administrador. Então, muitas das vezes, as pessoas não têm essa visão, tá? De que a alma do negócio, muitas das vezes, está na mão de um bom administrador, aquela pessoa que tem pulso forte. Perfeito? Então, tudo isso tem efetivamente a responsabilidade desse administrador. Muitas das vezes ele tem até um seguro de responsabilidade civil, tá? Tem seguro específico para esse tipo de pessoa, né? Para o administrador, tá? Então, prejuízo da instituição decorrente da má administração que cause risco aos seus credores. Prática reiterada de infrações a dispositivos da legislação bancária ou pertinente à fiscalização, não regularizadas pela entidade após a constatação de fiscalização pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, efetivamente, ele não cumpre aí as normas do Bacen, perfeito, está sempre efetivamente violando as normas, não tem conhecimento ou efetivamente viola as normas do Bacen, e caso ocorra um dos pressupostos que caracterizam a falência previsto no artigo 94, incisos 1, 2, 3 da Lei 11.101, que autorizam aqui a intervenção judicial. Pessoal, aguarda só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Voltei. Nessa linha, eu queria fazer uma pergunta para a Ismélia. Ela está aqui? Deixa eu ver se ela está aqui. Não está. A minha pergunta que eu tinha para fazer para ela que está antenada aí, né, está ligada à instituição financeira, mas a pergunta pode ser extensiva a todos vocês. A pergunta é, ok? No caso da quebra de um banco, tá? De uma instituição financeira, tá? Quanto o Bacen segura o recebimento?
Por exemplo, vamos supor que eu tenha, né, eu seja um credor, ok? E efetivamente eu tenha lá na minha conta poupança R$ 1.000.000 depositado numa instituição financeira. Se ela vier a entrar num processo de liquidação, ele quebrar, ok? Quanto eu tenho direito de recebimento? Ou melhor dizendo, quanto efetivamente o Banco Central me assegura? Alguém saberia me dizer? Oi, tem alguém aí para falar comigo? Vamos responder sim ou não? Sim, professor. Bom dia, professor. Eu não faço nem ideia. Eu lembro que esses valores foram atualizados, mas eu lembro que era em torno de 20 e poucos mil reais. Perfeito. Quem saberia responder isso para nós, tá? Com maiores detalhes, seria efetivamente a Esméria. Mas vocês também podem fazer uma pesquisa aí, se não uma pesquisinha para a gente conhecer. Então, muitas das vezes, por isso que quando um banco quebra, né, a gente fica todo apreensivo, tá? Porque tem esse risco? Tem esse risco. Então, se a gente deposita efetivamente num banco e ele vem sofrer aí uma liquidação e encerrar, não pense que você vai receber todo o valor que você lá tem depositado, às vezes o valor de uma vida de trabalho, ok? Faz parte de um risco. Então, muitas das vezes, efetivamente, você só recebe aí uma parte desse dinheiro. O Bacen assegura somente um valor, tá? Salvo engano, é 28 mil reais, mais ou menos isso. Então, se você tem 1 milhão, tá? Sofrendo liquidação porque o banco quebrou, pelo Bacen que ele te dá de garantia é em torno de 28 mil reais. O restante, meus amigos, você tem que ter muita sorte aí, efetivamente, para ver se você vai conseguir receber. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que muitas das vezes, né, as pessoas investidoras vão para os bancos mais conhecidos, né, Itaú, Bradesco, uma instituição financeira de mais renome. Perfeito, porém ela te dá uma rentabilidade menor e outros que são menores, às vezes te dá uma rentabilidade maior, mas você sempre fica na dúvida, né, efetivamente a respeito se o banco está bem saudável, tá? E como é que eu fico sabendo disso, professor Marcos? Como é que eu tenho conhecimento para saber se a instituição na qual eu tenho lá minhas aplicações financeiras, tá? Eu não estou correndo risco. Você tem que acompanhar, ok? Balanço patrimonial. Toda empresa constituída sobre a forma de SA, toda companhia, ela é obrigada a fazer as suas demonstrações. Por isso que ela tem que tornar público isso, o seu balanço patrimonial. Ok? Contanto que teve a quebra aí do Banco Silvio Santos, né? E inúmeros outros. As pessoas ficaram efetivamente na saudade. Então, tem que se acompanhar para ver se efetivamente vai ter dinheiro para isso, tá? Como afirma Rodrigues, o procedimento liquidatório concursal, que assim como a falência, visa conferir tratamento paritário aos credores do devedor insolvente. Devedor insolvente porque ele não consegue mais solver as suas dívidas, ele não consegue pagar mais. Mas que, por se tratar de medida administrativa voltada também à tutela de interesses públicos, é instaurado e conduzido fora da esfera judicial. Sim, perfeito. Então, antes de efetivamente a gente entrar, tá? É aquilo que eu disse. A maioria das vezes, seguro, por exemplo, fiz muita coisa ligada a seguro. O órgão regulamentador, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Perfeito. É o órgão que faz a liquidação
concursal, quando ela efetivamente acha que aquela carteira de determinada empresa ela não é mais saudável. Como eu exemplifiquei para vocês, quando há uma redução do seu limite técnico, ok? Então, ela manda efetivamente que essa empresa disponibilize essa carteira. Contanto que se você, alguns colegas aí devem ter seguro de veículo, né, do seu carro, no Itaú, na Porto e na Azul, é tudo uma coisa só, tá? Foi tudo efetivamente atraído para Itaú Seguros. Então, Azul, Porto, Itaú, perfeito, carteira alto, tudo pertence ao Itaú. O Itaú comprou todas essas carteiras da companhia, perfeito? Então, sempre haverá, se for no caso de um banco, tá? É um procedimento administrativo, então, quem que vai tomar conta disso? O Bacen. No caso de seguros, efetivamente, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Segmento muito bom de trabalhar, viu, meus amigos? Fica a dica aqui também, nessa linha, tá? É um ramo gostoso de trabalhar, um ramo que tem uma rentabilidade bem robusta, perfeito? Direito securitário, tá? Quem se especializar em direito securitários. Nós temos aí os grandes riscos, temos riscos aí de responsabilidade civil profissional, perfeito? E se a gente sabe, né? Se a gente dá uma olhada no nosso direito, ele é movido pelo direito obrigacional, tá? Obrigação de dar, obrigação de fazer. Nessa linha, tudo que a gente postula no Poder Judiciário é para responsabilizar alguém. É nada mais, nada menos para responsabilizar alguém. Então, o direito securitário, tá? Você trabalha para grandes companhias e é um segmento, efetivamente, que vira muito bem, entendeu? Efetivamente, vocês imaginam quantos carros devem estar colidindo agora, quantas pessoas, quantas problemáticas aí de riscos profissionais a gente tem. Tudo envolve seguro, tá? Tudo envolve seguro. Então, é uma área também muito legal de se trabalhar, principalmente nessa parte, tá? De responsabilidade civil. Aqui tem que conhecer muito de RC, de responsabilidade civil. Então, vamos lá. Como eu disse, mas vou reiterar, procedimento liquidatório concursal, que assim como a falência, visa conferir tratamento paritário aos credores do devedor insolvente, mas que, por se tratar de medida administrativa voltada também à tutela de interesses públicos, é instaurada e conduzido fora da esfera judicial. Aqui é pelos órgãos reguladores, né? Como eu disse, Bacen, SUSEP e assim vai. Então, se vocês quiserem, façam uma pesquisa aí a respeito de direito securitário, por exemplo, direito bancário, tá? É muita coisa para ser feita, mas muita mesmo, é um segmento bem amplo. Gomes completa afirmando que se trata de um processo administrativo destinado à venda dos bens integrantes da instituição financeira, como pagamento proporcional aos credores da referida instituição. Então, a gente se sujeita aí ao processo de liquidação, processo administrativo, e se procede aí à venda dos bens integrantes da instituição financeira, como pagamento proporcional aos credores da referida instituição. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês, tá? Vamos olhar para um banco. Porque aqui fala, destinada à venda dos bens integrantes da instituição financeira. E a gente já viu, né, que segue os mesmos moldes, ok, da falência. Ou seja, tá? Paridade aos credores, igualdade aos credores. Mas, voltando à minha pergunta inicial,
Processo administrativo destinado à venda dos bens integrantes da instituição financeira. Será que uma instituição financeira tem muito patrimônio seu, né? Entendeu? Para a hora que a gente for liquidar, né, a gente fazer a alienação destes bens? A maioria dos pontos são locados. Perfeito? A maioria dos pontos são locados. Dentro da instituição financeira, o que você tem? Efetivamente, mobiliário, né? Mesas e computadores. Será que, efetivamente, aquilo que as pessoas eram os credores, os poupadores, tinham nesta instituição financeira, indo aqui de encontro com tratamento paritário, será que fazendo a liquidação de tudo isso vai conseguir receber? Será que teremos êxito nestes recebíveis? É bem complicado, hein? Efetivamente é bem complicado nessa seara para saber se a empresa terá aí valor efetivamente para receber. Nessa linha aí, por exemplo, da SUSEP, ok, de empresas de renome, tá? A gente tem mais de 200 companhias seguradoras. Se eu pedir para vocês agora, meus amigos, contam, enumerem, melhor dizendo, quantas companhias seguradoras vocês conhecem? Tá? Vocês vão começar lá. Itaú, Bradesco, Porto Seguro, Mafre, e vai elencando. Eu garanto para vocês, até a 20ª, vocês conseguem, com uma certa dificuldade, elencar, até a 20ª. Da 20ª em diante, ok, vocês já terão aí uma dificuldade. Tem companhias que vocês nunca ouviram nem falar. Então, a 20ª a gente consegue enumerar, até a 20ª. Da 20ª em diante, você começa a ter problemas. Não vai vir à sua mente, porque você nunca ouviu nem falar, nem conhece. Tá? Então, a gente conhece as 20 maiores do mercado. Aí. Mas o restante a gente nem tem conhecimento. Então, onde eu quero chegar com esta fala? Perfeito? Nessa linha que muitas das vezes a gente contrata com uma empresa dessa e ela fica sujeita aí a um processo efetivamente de liquidação. Vejam aí, como eu mencionei para vocês, até o próprio IPESP, né? Me dei como exemplo, aí até o próprio IPESP. Falei, a OAB, instituição forte, efetivamente vai conseguir segurar. Mas nada, nem a tributação conseguiu segurar, não deixou nem se fazer aporte do dinheiro. Tá? Não teve conversa. Então, isso aqui é de extrema importância para a gente saber o seguinte, qual é a empresa que eu estou contratando, hein? Qual é a empresa que eu estou lidando? Ela é saudável? Deixa eu ver o patrimônio dessa empresa, ok? Até porque, se a gente efetivamente está advogando para alguma empresa, eu tenho que passar o risco do negócio se ela faz uma seguinte projeção. Eu preciso comprar uma máquina, mas eu não tenho rentabilidade em determinada instituição, na outra eu terei, e se efetivamente eu esperar um pouco com a rentabilidade, eu vou e compro. Tá? Como é que eu trabalho com o meu dinheiro, como eu trabalho com o meu fluxo de caixa? Tudo isso eu tenho que ter um conhecimento para saber se ele efetivamente não está correndo muito risco. Vamos lá. O procedimento de liquidação extrajudicial foi feito com o objetivo de ser aplicável às instituições financeiras e é realizado pelo Banco Central do Brasil. Então, vamos lá. O procedimento de liquidação extrajudicial foi feito com o objetivo de ser aplicado às instituições financeiras e é realizado pelo Banco Central do Brasil. Todavia, com o surgimento de outras entidades submetidas à fiscalização de órgãos governamentais, tais como, acabei de mencionar, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e a Agência Nacional de Saúde, ANS. Entre outras, as leis subsequentes também apontaram a possibilidade de liquidação extrajudicial a outras entidades.
Então, fecho aqui, né, essa linha que a gente está tratando, perfeito, de fase de liquidação judicial, extrajudicial, tá? A ideia foi inicialmente para as instituições financeiras, tá? Que é realizado pelo Bacen, pelo Banco Central. Também temos aí a SUSEP, falei bastante, faço muita coisa ligado à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, muito mesmo, ok? Especialmente a parte de seguros de administradores, responsabilidade de seguro de administradores. Eu tenho uma colega aqui no escritório chamada Elaine, perfeito, doutora Elaine, que ela tem 30 anos aí de experiência, efetivamente ligado a seguros, e ela abriu a parte de direito securitário no escritório. Tá, iniciou com ela sozinha, ela já montou uma equipezinha, que a gente efetivamente está trabalhando muito alinhado a seguro. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google mesmo, tá? De pedidos de indenização efetivamente que foram negados, perfeito, vai ver que a lista é simplesmente enorme, perfeito. Contanto que saiu um processo recente agora que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se meus alunos estão aqui. Então, que eu achei muito legal, num seguro de vida, saiu a sentença e a pessoa, inclusive, que veio a óbito, era uma pessoa que tinha obesidade mórbida, né? Então, a pessoa era efetivamente muito obesa. E a profissão dela, corretor de seguros. E por ele ter obesidade mórbida, ele fez efetivamente um seguro de vida, tá? Resguardando os 3 filhos menores que ele tinha. Perfeito? E essa pessoa veio a óbito. Ok? No que ela veio a óbito, a companhia seguradora negou o pagamento do seguro, alegando doença pré-existente à obesidade mórbida. E o juiz perguntou, só fez uma perguntinha para eles, né, se eles tinham realizado exames preliminares. Disse que não. Então, já que eles não efetivamente fizeram os exames preliminares, perfeito, e assumiram o risco, então eles têm que suportar o resultado. E mandou pagar efetivamente o valor do seguro de vida a ser dividido entre os 3 filhos que ele deixou para os 3 filhos. Essa sentença saiu faz mais ou menos um mês atrás, tá? E a companhia efetivamente pegou. Então, nessa linha, SUSEP trata muito a respeito disso. A Agência Nacional de Saúde, e assim vai. Então, são órgãos submetidos, né, à fiscalização governamental, ok, e que efetivamente sofrem processo de liquidação extrajudicial. Vamos lá. Explore a galeria e saiba quais as entidades ou procedimento de liquidação extrajudicial previsto na Lei 6.204 de 74 aplica-se. Olha que legal, como eu acabei de mencionar, né? Melhor dizendo, vim falando a aula inteira. As seguradoras, por força do disposto no Decreto-Lei 7366, artigo 28, que cabe à SUSEP promover a intervenção ou a liquidação extrajudicial. Então, a SUSEP, a todo momento, ok, fica olhando aí as companhias seguradoras, tá? Para efetivamente saber se ela pode sofrer uma intervenção, ver o que efetivamente está ocorrendo, perfeito? Ou a liquidação extrajudicial, quando tem baixa aí efetivamente do seu limite técnico. Nessa linha, vocês leem, porque vocês não, só para quem tem uma idade um pouco mais avançada, tal como eu.
uma ventania que deu há muitos anos atrás, eu acredito que mais de 10 anos, que deu no sul, que acho que foi em Santa Catarina, que arrasou com uma cidade inteira, com a cidade inteira lá, perfeito. Teve a intervenção da SUSEP, porque a companhia seguradora, à época, não vou falar nome por dever ético, né? Disse que efetivamente não tinha como pagar todos os segurados, ok? E aí ela sofreu uma intervenção da SUSEP e depois, posteriormente, teve aí a sua liquidação. Professor Marcos, e quando uma companhia seguradora, efetivamente, né, ela pega um risco muito alto e para que ela não venha a sofrer uma intervenção ou uma liquidação extrajudicial pela SUSEP, o que ela tem que fazer? Existe um procedimento chamado cosseguro, como quando ela trabalha em coparticipação com uma outra companhia seguradora, então ela divide o risco com uma outra companhia seguradora, perfeito? Para ela não ficar abaixo do limite técnico dela, ou um resseguro. Então, cosseguro, quando ela divide com alguém, um resseguro. Ela faz um seguro para ela mesma, perfeito? Poxa, se efetivamente todos os segurados tiverem sinistro ao mesmo tempo, e eu tiver que pagar todo mundo, eu coloco minha carteira em risco. Então, eu vou fazer um resseguro. É o seguro do seguro, tá? Um resseguro. Perfeito? Então, ela muitas das vezes trabalha em coparticipação e efetivamente em resseguro. Perfeito? Professor Marcos, o professor gosta dessa área? Eu gosto. E muitas das vezes, será que isso estaria, por exemplo, atrelado a um direito do trabalho? Que você sabe que eu sou um apaixonado pelo direito do trabalho? Sim. Perfeito. Será que a gente tem que conhecer essas normativas de seguro hoje, nos dias de hoje? Deixa eu ver se tem meus alunos aqui. Tá. Quem está aqui? Eu tenho que conferir. A Esméria está aqui, eu estava falando dela e ela apareceu tardiamente, mas apareceu. Será que eu tenho que ter esse conhecimento hoje, meus amigos? Será que que nós, dentro, efetivamente, de um escritório de advocacia, hoje, dentro do direito do trabalho, temos que ter uma parceria com alguém que trabalhe com seguro? Valendo 2 na minha prova, quem vai me responder? Importante, hein, professor? Importante. Estou aqui, ó, Graciliano. Fala, meu lindo. Você acha que hoje, Graciliano, vamos participar, que esse pessoal acho que não tomou café, não tomaram todinho, sim, entendeu? Vou mandar distribuir todinho aí, fazer uma entrega de todinho para a galera aí. Vocês acham, por exemplo, direito do trabalho, tem que conhecer essas normativas da SUSEP, fazer uma correlação? Se sim, por quê? Sim, porque eles têm uma didática de trabalho que, na verdade, facilita, né, a nossa compreensão e o nosso trabalho também, né? É importante. Eu achei que você só me enrolou nessa resposta aí, mas enfim, eu vou explicar melhor, ok? Vamos lá, meus amigos. Assunto novo, professor, eu tô absorvendo ainda. Primeiro, que a gente, quando advoga, por exemplo, no direito do trabalho, estou exemplificando, né? A gente tem que ver as convenções coletivas de trabalho. E de algumas convenções coletivas de trabalho tratam efetivamente de plano de saúde dos trabalhadores, trata de plano de saúde, ok? Trata efetivamente de seguro de responsabilidade civil, perfeito? De repente, esse colaborador meu trabalha perto de uma torre de alta tensão, né? Ele trabalha em algumas atividades que são perigosas. Então, eu preciso disponibilizar uma pólice de seguro para estas pessoas, perfeito? Por cláusula de convenção coletiva de trabalho,
Perfeito? E a principal delas, que está no meu livro, tá, de reforma trabalhista, essa é a principal, é a cereja do bolo. Nós sabemos que processualmente falando, né, processo do trabalho, para a gente recorrer estando pela empresa, a gente tem que fazer o depósito recursal, né? O depósito recursal hoje é em torno de quase 10 mil reais. Muitas das vezes a empresa não tem esse 10 mil reais e às vezes vai recorrer de 4, 5, 10 processos no mês, fica pesado para ela tirar esse dinheiro de fluxo de caixa. Tá? Imaginem hoje, seguinte situação fática, estamos numa pandemia, empresa parada e prazo processual voltou a fluir. Então, se eu tiver que recorrer de algumas sentenças, tal como a semana passada, você ligar para o empresariado e falar hoje, meu amigo, me disponibiliza 30, 50, 100 mil reais. Você é louco? Estou sem trabalhar, perfeito, estou parado com as minhas atividades suspensas, e ainda tem que te disponibilizar efetivamente dinheiro para recorrer. É assim que o prazo processual está correndo, desde a semana passada, desde o dia 4. Com a reforma trabalhista, tá? Eu posso fazer uma emissão de apólice dentro do meu escritório de advocacia, tá? E juntar esta apólice dentro do processo do trabalho para recorrer. Isso foi uma inovação com a reforma da Lei 13.467 de 2017. Então, eu posso ter, né, uma apólice de seguro, em vez de pedir o dinheiro, eu junto a apólice e recorro. Tá? Isso foi uma inovação. Então, para estas empresas, perfeito, efetivamente, eu peço aí para que elas tenham, quando se fecha um contrato, né, que elas tenham uma apólice de seguro, entendeu? Nesse sentido, de depósito recursal. Então, eu tenho que conhecer essas normativas da SUSEP, tá? Para que a hora que eu precisar para recorrer, eu faço a emissão pelo próprio escritório. Olha que legal isso. Você fazer uma emissão de apólice de seguro dentro do seu próprio escritório para você juntar ao processo para que a gente possa aí efetivamente recorrer num processo do trabalho. Vocês não leram meu livro, né? Não tem problema, não. E olha que eu entreguei, hein? Um para cada um. Tudo bem, Graciliano? Bom dia, professor. Bom dia. Quem está falando comigo? Perfeito, professor. É a Isméria, né? Uhum. Professor. Quero te fazer uma pergunta, Isméria. Eu quero saber. Mas já faz a sua pergunta primeiro. Os escritórios de advocacia hoje emitem apólice de seguros, é isso? Sim. Inclusive, tem uma asa, lógico. Na verdade, eu faço uma parceria com uma corretora de seguros. Tá, entendi. Tá? Entendi, agora eu entendi. Eu faço uma parceria, eu não virei corretor de seguros, porque corretor de seguros é uma profissão regulamentada por lei. Claro. Okay? Eles têm eu não SUSEP. sou corretor de seguros, mas eu faço uma parceria com uma corretora, tá? E ela disponibiliza para mim, entendeu? Que são os seguros garantia, tá? Então, a empresa costuma fazer o seguinte, um seguro garantia, vamos pôr lá, R$1 milhão. Sim. Perfeito? Um depósito recursal é em torno de R$10 mil. Então, toda vez que eu vou recorrer, eu acesso a corretora com login e senha, perfeito? Sim. Tem já o nome da empresa, já tem tudo pronto, são alguns detalhes só que eu tenho que preencher, que é específico meu, tal como o número de processo, perfeito? Sim. Coloco o número de processo e faço a emissão por aqui, perfeito? Entendi. Por que isso, Isméria? Tá? Porque se eu for ficar ligando, o prazo para recurso no processo do trabalho é 8 dias para tudo, tá? Para recorrer.
Se eu for ficar ligando efetivamente para a corretora, né? Para a corretora fazer emissão, para a corretora me enviar, e assim vai, perfeito, o meu prazo só está caminhando, fora a peça processual que eu tenho que elaborar. Entendi. Você essa plataforma e emite a policy. Na hora, Então, já baixo, já deixo em PDF, já anexo no processo e já protocolo ele, você entendeu? e é um seguro de garantia que se chama? Seguro garantia. E aí, efetivamente, nessa linha, né, você tem 1 milhão lá, como eu falei, de crédito, né, de garantia, de 1 milhão, aí já fica com 990 mil, vai baixando, ok? Até eu efetivamente gastar toda a minha garantia, perfeito? E hoje, não E como compõe essa garantia? você tem a companhia segura, a corretora de seguro manda efetivamente para nós, que ela recepciona aí da seguradora, um extrato dessa garantia, né? A todo momento. A todo momento. Entendi. Por exemplo, eu advogo para uma empresa que é segurança privada. Ela é trocentas mil audiências trabalhistas, entendeu? Claro. Todo mês aí tem 70, 80, uma média, vai, de 70, 80 audiências. Lógico que agora deu essa parada em decorrência aí da suspensão do prazo, entendeu? Sim. Mas você imagina eu ficar ligando para ela 70, 80 vezes no mês, pô, me deposita 10, me deposita 10, me deposita 10. Sim. Ela não consegue nem trabalhar assim, entendeu? Acaba com o fluxo de caixa dela. Então, é mais fácil ter um seguro de garantia, o seguro garantia, eu faço a emissão pelo meu escritório, junto nos recursos e vai embora. Perfeito? Muito bom. Nossa, isso foi uma inovação. Deixa eu só finalizar. Isso foi uma inovação com a reforma trabalhista que tirou muita gente do sufoco. E vocês devem, né, difundir essa ideia, porque para aquela pessoa que tem um empreendimento, né, menor, ok? Para algumas grandes empresas, 10 mil reais não é dinheiro, sim, entendeu? Mas para uma empresa, às vezes, pequena, 2, 3 funcionários ali, um negocinho mais menorzinho, né? Você tirar um dinheiro desse de fluxo de caixa, você acaba quebrando ela num mês, entendeu? Então, é muito mais fácil ela ter um segurinho desse, paga um valor por mês, e aí, efetivamente, ela fazer essa emissão, porque eu preciso de 8 dias, e muitas vezes você fala, me dá 10 mil. Mas quanto tempo? 8 dias. Não vai ter esse dinheiro, aí o processo já transita e ela fica no prejuízo. Tá? Legal. Foi até nessa linha aí que, efetivamente, a gente resolveu com uma colega que trabalha aí com direito securitário, ela veio aqui para o escritório para abrir esta área, assim, entendeu? E a gente começou a trabalhar em cima disso e uma área que gostei bastante. Eu sou técnica de seguros, por isso eu fiz a pergunta. Então, tá bom. Ismael, eu quero fazer uma pergunta para você. Pronto. Não, é verdade, eu te chamei aqui, mas você não estava presente porque você acordou tarde hoje, né? Mas tudo bem, vou relevar. Perfeito? Quando há uma liquidação de uma instituição financeira, tá? Qual é o valor, entendeu? Eu estou mais atrelado à SUSEP, não à instituição financeira. Qual é o valor que o Bacen assegura? Por exemplo, eu sendo um poupador de um banco Itaú, por exemplo, eu tendo lá R$1 milhão creditado numa conta poupança minha, tá? O banco quebrou. Quanto eu tenho de garantia pelo Banco Central? Você sabe me dizer? Você está falando que você tem um valor dentro da instituição, certo? Exatamente isso. Então, porque assim, ó, quando você faz, por exemplo, um CDB, vamos imaginar, é isso que você está perguntando, né? Então, eu sou um mero poupador, entendeu? Nada mais do que isso. É isso, você é um poupador de perfil conservador, você está no CDB. Lá, a nota do CDB já dita que, em caso de falência, esse dinheiro fica guardado, esse dinheiro retorna pelos órgãos, pela CRM, né? Tem os órgãos que regulamentam isso e que protege esse seu dinheiro.
Tá, mas eu fiquei sabendo que, por exemplo, pelo Banco Central, eu tinha... Lógico que eu vou ter que passar pelo processo de liquidação, entendeu? Essa é a minha grande problemática, né? Que é o case que a gente está estudando. Eu fiquei sabendo que acho que é em torno só que o Bacen me libera direto. Eu tenho 1 milhão, sim, mas ele vai me liberar direto em torno de, acho que de R$28 mil apenas. O restante, eu vou ter que passar aí pelo processo de quebra. É isso? Porque precisa levantar todos os ativos e os passivos que o banco tem, porque o banco trabalha com dinheiro, entendeu? Senão, qualquer um chega lá e fala assim, eu tinha 100 mil, me libera agora. E está em processo judicial, porque daí já funcionários não põem mais a mão, né? Então, mas eu queria saber do numerário. Você saberia me dizer qual é o valor? Não sei te dizer. Tá. Você pesquisa para nós? Eu pesquiso. Faça a gentileza, mas é em torno de mais ou menos, acho que R$28 mil, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Por poupador. Então, nessa linha que a gente está falando, é complicado, né? Sim. Eu vou pesquisar para você. Eu vou falar com alguns entendedores aí. Entendi. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer me perguntar algo ou não? Não, então vamos continuar aqui. Falamos das seguradoras, as sociedades de capitalização, por força do decreto 261/67, o regime de capitalização é o mesmo das seguradoras, ok? Ou seja, o regime de fiscalização delas é o mesmo das seguradoras. As sociedades de capitalização também é supervisionada aí pela SUSEP. Com relação às operadoras dos planos de saúde, por força do artigo 24 da Lei 9656 de 98, a ANS pode determinar a liquidação extrajudicial ou outras medidas necessárias à garantia do equilíbrio financeiro da entidade de assistência à saúde e a cobertura ou transferência de seus associados, quando se passa uma carteira para outra. Ok? As entidades de previdência complementar aberta, que tem por objetivo executar planos de caráter previdenciário para complementar renda aos contribuintes, em virtude do disposto da Lei Complementar 109 de 2001, tá? Artigo 2º, inciso 7º, aplica-se o disposto na Lei 6.024 de 74. Vejam a importância de conhecer esta normativa, tá? Tem colegas advogados que têm este conhecimento, né, de instituições financeiras, seguradoras, plano de saúde, tá? Em vez de ficar só estudando a 11.101, que é a regra das falências, estuda a 6.024, que efetivamente trata da liquidação. E as entidades de previdência complementar fechada, voltadas para a mesma finalidade, as pessoas vinculadas a empresas ou entidades, com administração especial de benefícios. A liquidação extrajudicial aplica-se por previsão, o artigo 2º, inciso 7º da Lei 12.154 de 2009, e a aviação comercial, as concessionárias de energia elétrica, e assim vai. Então, essas daqui, na verdade, são a exceção à regra. Tudo que a gente falou, tá? Nós falamos das seguradoras, falamos aí, efetivamente, das instituições financeiras, falamos das operadoras de plano de saúde, falamos aí das entidades de previdência complementar, que, como eu mencionei, é o famoso IPESP, perfeito, e assim vai. As fechadas, até mencionei o ABPREV, perfeito? Meus amigos, alguém tem alguma dúvida ou não nessa primeira parte da aula? Não? Então, eu vou tomar um cafezinho, pode ser? Bacana, professor. Quem está falando comigo? O Diego de Andrade Barreiro. Tudo bem, meus amigos? Ótimo. Café para todos.
tá bom, vou tomar um cafezinho, daqui 20 minutos a gente volta. Bom café, Pro. Bom café, Carol.